Olá, hoje a gente vai mergulhar aqui num tema bem legal: engenharia aeroespacial no Brasil. Chegou pra gente um monte de pergunta de material. E, olha, pinta um quadro bem interessante, às vezes até meio complexo, né? A nossa ideia aqui é tentar, sabe, destrinchar o que é essencial nisso tudo. Entender o que é ser engenheiro aeroespacial por aqui. O que faz, como é que está o mercado. Ouvi falar muito de São José dos Campos, né? Onde dá para estudar, quanto se ganha, os perrengues também. E a pergunta final, claro: vale a pena mesmo seguir essa carreira aqui no Brasil? Exato. E o mais interessante é ver como essas coisas se ligam, né? A formação, que é super específica, o nosso mercado, que tem umas características bem próprias, as perspectivas de carreira, é tipo um quebra-cabeça mesmo, bem brasileiro. É uma área, assim, fascinante, de alta tecnologia, sem dúvida, mas tem pontos importantes para a gente olhar com calma aqui. Perfeito. Então, vamos começar pelo básico que surgiu aí nas perguntas. O que define essa engenharia aeroespacial? É mais do que só avião e foguete, certo? Com certeza. Na verdade, engloba tudo que voa, seja dentro ou fora da nossa atmosfera. Então, a gente está falando do projeto, do desenvolvimento, dos testes, da manutenção de aeronaves. Essa é a parte aero, mas também satélites, foguetes, sondas espaciais. Aí já é a parte espacial. Ah, entendi. E isso envolve um monte de coisa, desde aerodinâmica, sabe, como o ar interage com o veículo, até coisas super complexas como mecânica orbital para colocar um satélite no lugar certo. Uau! E como é que as fontes mostram o mercado brasileiro para quem entende disso tudo? É um campo grande ou é mais nichado? Olha, o que aparece é um mercado que tem sim seus polos de excelência, mas é geograficamente bem concentrado. São José dos Campos, lá em São Paulo, é o grande nome, né? Muito por causa da Embraer, claro, mas também de toda a cadeia de empresas e institutos de pesquisa que tem lá perto, tipo o INPE, o DCTA. Sim, sim. Aí você tem também alguns nichos importantes na área de defesa, e, mais recentemente, está crescendo um pouco a coisa de drones, pequenos satélites. Mas, assim, se a gente comparar com outras engenharias, não é aquele mercado com vaga pipocando no Brasil todo, sabe? É mais Entendi. focado. Entendi. Faz sentido. E para chegar nesse mercado, a formação é tudo. Onde é que se encontra o curso? Pelo que eu vi, não é em qualquer universidade, né? Não mesmo. A oferta é bem restrita, geralmente em universidades de ponta, muitas públicas federais, estaduais, aquelas com tradição forte em exatas, tecnologia. A gente pensa logo no ITA, na UFSCar, USP de São Carlos, UFMG, UFC. Só peso pesado. Exato. E isso já traz um desafio, né? Muitas vezes a pessoa precisa mudar de cidade, de estado para cursar. Já começa aí. E o curso em si, aquela fama de ser puxado difícil pra caramba, se confirma? Ah, se confirma. A reputação é justa, viu? As fontes mostram isso. É uma carga pesadíssima de matemática avançada, cálculo que não acaba mais, equações diferenciais e física também, claro, termodinâmica, mecânica dos fluidos, eletromagnetismo. Nossa, Mas talvez o que pegue mais seja integrar tudo isso, sabe? Porque projetar algo que vai voar exige um rigor, uma precisão absurda. Você tem que combinar a teoria super complexa com uma aplicação prática em sistemas que não podem falhar, né? Estruturas leves, resistentes, sistemas de controle autônomo, a margem para erro é mínima. imagina o nível de pressão. E aí, depois de sobreviver essa maratona toda na faculdade, a recompensa financeira vem. O que as fontes falam sobre salários? Elas indicam que é parecido com outras engenharias de ponta, os salários podem ser bem atrativos, sim, especialmente para quem consegue entrar nas grandes empresas do setor ou em áreas muito especializadas. Só que tem uma variação grande, tá? Ah, não é garantido, então. Não é automático. O salário inicial pode até ser bom, mas o crescimento mesmo, esse depende muito de como a carreira evolui, da especialização que a pessoa busca, do setor onde ela está, se é indústria, pesquisa, consultoria. O potencial de ganhar bem existe, mas não é uma promessa logo de cara para todo mundo. Entendi. E falando em setores, para onde mais pode ir um engenheiro aeroespacial? Além do óbvio de projetar avião, satélite, as fontes falam de outras áreas. Falam sim, e isso é bem interessante. O conhecimento que se adquire
É muito. Transferível. Por exemplo, a parte de aerodinâmica, materiais avançados. Isso é super útil na indústria automotiva, principalmente para carro de alta performance, carro elétrico. Faz sentido. E também a capacidade de lidar com sistemas muito complexos, gerenciar projetos grandes. Isso abre portas em consultorias, outras indústrias, e tem a pesquisa acadêmica, claro, e desenvolvimento de software de simulação, que hoje em dia é usado em todo lugar. Legal, bem amplo até. Bom, aí a gente chega naquela pergunta final, né, que está meio que em tudo que a gente viu nas fontes. Se a gente junta tudo isso, mercado concentrado, curso super difícil, salário com potencial bom, mas variável, áreas de atuação até diversas, vale a pena encarar a engenharia aeroespacial no Brasil hoje em dia? É a pergunta do 1 milhão, né? Pelo que a gente analisou do material, assim, não tem resposta fácil, não. O que pesa a favor? A chance de trabalhar com tecnologia de ponta, aquele fascínio pela área que para muita gente é o que move, né? E o potencial de ter uma carreira recompensadora. E contra? Pesa contra a competição, que é alta pelas vagas nesses polos principais. A exigência absurda da formação. E um mercado que, apesar de qualificado, talvez não seja tão amplo quanto o de outras engenharias mais tradicionais aqui no Brasil. Parece que a paixão pelo assunto acaba sendo um fator decisivo mesmo, sabe? É o que as fontes meio que indicam. Então, para resumir o que a gente viu, é uma carreira que exige uma formação, olha, muito sólida, para o mercado brasileiro que tem sim seus nichos de excelência bem definidos, mas que não é vasto. O potencial de impacto tecnológico e financeiro é real, existe, mas os desafios na faculdade e a necessidade de estar no lugar certo, na hora certa, são grandes. É muito importante olhar para o cenário brasileiro com os pés no chão. Excelente análise. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação, né? Para quem está ouvindo a gente pensar, algo que está nas entrelinhas do que a gente discutiu. Se a gente olhar para o futuro, como é que essas novas fronteiras da tecnologia, tipo inteligência artificial ajudando a projetar novos materiais, essa corrida por satélites menores, ou quem sabe até um turismo espacial começando a engatinhar, como será que isso pode mudar o jogo da engenharia aeroespacial aqui no Brasil? Será que a gente vai ver novos polos surgindo, ou essa expertise vai ficar ainda mais valiosa? Fica aí a reflexão.